A nova Europa é o Oriente Médio. O que você faria se fosse o herdeiro de uma das maiores fortunas da história da humanidade? Você passaria a vida viajando ou festejando? Ou talvez tentaria doar tudo para a caridade? Ou talvez você começasse a comprar times de esportes, até mesmo ligas esportivas, e a construir mega cidades impossíveis no deserto. Este é Mohammed bin Salman. Ele é o rei em espera da Arábia Saudita, mas apesar de ainda não ser rei, já é o homem mais poderoso do país. Desde que foi nomeado príncipe herdeiro em 2017, ele começou a transformar a Arábia Saudita e a alterar fundamentalmente a geopolítica do Oriente Médio. E como você vai ver, ele está apenas começando. A Arábia Saudita, nos próximos anos, será completamente diferente de nós. Esta é uma história de intriga política, ambientada em um país onde as megacidades do futuro disputam espaço com os locais mais sagrados do Islã. E é uma história de como um homem impulsivo com uma visão está quebrando todas as regras para conseguir o que quer. Esta é a história do príncipe herdeiro Mohammed bin Salman. Até 2015, Mohammed bin Salman, que eu também vou chamar de MBS em alguns momentos deste vídeo, era meio que um millennial típico. Ele não tinha emprego, jogava muitos videogames e a família provavelmente se preocupava, mas sua vida estava longe de ser típica. A família dele, por acaso, governava a Arábia Saudita com mão de ferro. Ainda assim, Mohammed não estava exatamente no radar de outros diplomatas estrangeiros. Mas tudo isso mudou em 23 de janeiro de 2015, porque foi quando o tio de MBS, o rei Abdullah, morreu. A preocupação com o futuro do Oriente Médio após a morte do rei Abdullah da Arábia Saudita. Aliado dos Estados Unidos, seu sucessor promete manter a política atual. A linha de sucessão estava clara. O irmão mais novo de Abdullah e pai de MBS, Salman, já era o príncipe herdeiro. Todos os 7 reis da Arábia Saudita vieram da mesma família, os Saúds. O patriarca da família, Abdulaziz bin Abdurrahman Al Saud, mais conhecido como Ibn Saud, capturou a cidade de Riad em um ataque ousado no início de 1902, após 30 anos de conflitos e conquistas, inclusive entre os impérios britânico e otomano. Saud estabeleceu o Reino da Arábia Saudita, com Riad como sua capital, em 1932. A dinastia Saud é um fato central da vida na Arábia Saudita. Na verdade, não só todos os 7 reis vieram da mesma família, mas os 6 que vieram depois de Ibn Saud foram todos seus filhos. Embora nunca tenha tido que se preocupar com eleições, ele ascendeu ao trono em um momento um tanto delicado para a Arábia Saudita. A primeira metade da década de 2010 não poderia ter sido muito pior. A partir de 2010, o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, decidiu mudar o foco do Oriente Médio para a Ásia, como parte de um reequilíbrio estratégico em direção a uma região que provavelmente seria o epicentro dos assuntos globais mais importantes do século XXI. As economias da região beneficiarão trabalhadores, consumidores e empresas em todas as nossas nações. O afastamento do Oriente Médio não foi de muitas maneiras uma surpresa. 2 guerras no Iraque e no Afeganistão drenaram dos Estados Unidos sangue, recursos e prestígio. Ainda assim, foi uma mudança desconfortável para os sauditas, historicamente dependentes dos Estados Unidos para a segurança. Porque os Estados Unidos eram um aliado tão confiável e um garantidor de segurança para a Arábia Saudita. Em uma palavra, petróleo. Desde que o poço número 7 de Daman começou a produzir quantidades comerciais, o país foi construído em cima disso. Hoje, a Arábia Saudita possui as maiores reservas convencionais de petróleo, o maior campo produtor, a maior instalação de processamento, o maior oleoduto e a maior plataforma de carregamento. E durante quase toda a Guerra Fria, foi o maior produtor e exportador do mundo. Quantidades inimagináveis de petróleo saudita abastecendo carros, jatos e fábricas, ajudaram a sustentar a ascensão dos Estados Unidos ao status de superpotência após a Segunda Guerra Mundial. O fluxo de petróleo era tão grande e seus efeitos tão profundos que fortaleceram a aliança entre Estados Unidos e Arábia Saudita para que sobrevivesse.
A revelação de que 15 dos 19 sequestradores do 11 de setembro eram sauditas. Quanto à Arábia Saudita, a aliança com os Estados Unidos ajudou o país a aumentar seu poder e influência em um momento em que muitas das potências tradicionais, como o Egito e o Irã, estavam perdendo as suas. No entanto, os Estados Unidos estavam prestes a fazer sua própria descoberta geológica substancial, uma que transformaria para sempre o cálculo dessa aliança. A descoberta de uma vasta reserva de petróleo presa em rochas de xisto e o desenvolvimento da tecnologia necessária para extraí-lo transformaram os Estados Unidos no maior produtor do mundo. A autossuficiência energética deixou de ser um sonho distante e se tornou realidade, e isso levantou uma pergunta desconfortável. Se os Estados Unidos não precisavam mais de petróleo, eles realmente precisavam da Arábia Saudita? Eu sei que esta é a primeira revolução árabe do século XXI. A eclosão das revoltas da Primavera Árabe em todo o Oriente Médio foi um alerta para a família real saudita. O controle deles sobre o poder nunca esteve realmente ameaçado, mas foi um sinal de que as pessoas estavam começando a questionar o contrato social básico de estabilidade sem democracia que há muito tempo prevalecia em muitos países árabes. E então as coisas ficaram ainda piores. Hoje, após 2 anos de negociações, os Estados Unidos, junto com nossos parceiros internacionais, conseguiram algo que décadas de animosidade não conseguiram: um acordo abrangente e de longo prazo com o Irã que vai impedir que ele obtenha uma arma nuclear. O anúncio do presidente Obama sobre o acordo nuclear com o Irã foi visto como um golpe diplomático pela classe internacional tecnocrática. Para eles, qualquer satisfação pelo fato de o regime iraniano ser impedido de obter armas nucleares era compensada pelo conhecimento de que estavam negociando de igual para igual com os Estados Unidos. Dizer que Irã e Arábia Saudita não são amigos seria um eufemismo. A família real saudita segue uma forma puritana do islamismo sunita chamada salafismo, também conhecida como wahhabismo, que enfatiza a adoração monoteísta pura. O regime do Irã, por outro lado, pratica o islamismo xiita. A rivalidade entre sunitas e xiitas remonta ao profeta Maomé. Embora não haja tempo para aprofundar nas nuances, é seguro dizer que isso é muito importante. O segundo motivo pelo qual a Arábia Saudita e Irã não se dão bem é a energia. Não só ambos os países são grandes exportadores de petróleo e gás, mas também têm prioridades diferentes. A Arábia Saudita tem reservas maiores e uma população menor. Historicamente, seus governantes têm preferido adotar uma visão de longo prazo sobre as coisas e priorizar a estabilidade dos preços do petróleo, mesmo que isso reduzisse os lucros no curto prazo. O Irã, por outro lado, quer que os preços do petróleo estejam o mais alto possível. As sanções prejudicaram sua economia e levaram à agitação social. Então, apesar de serem membros do cartel de petróleo da OPEP junto com a Arábia Saudita, os clérigos que governam o Irã frequentemente ignoram essas políticas para otimizar a economia local. Energia e religião estão ligadas ao terceiro e mais importante fator que impulsiona a rivalidade entre Irã e Arábia Saudita: sua luta contínua pela supremacia regional. Os dois países estiveram em lados opostos de praticamente todos os conflitos no Oriente Médio nas últimas décadas. Somando a aliança da Arábia Saudita com os Estados Unidos e a aliança do Irã com a Rússia, temos algo parecido com uma guerra fria no quente deserto. Então, em resumo, a Arábia Saudita e o rei Salmã estavam enfrentando um enorme conjunto de desafios. Um dos primeiros atos do rei Salmã foi nomear seu 7º filho, Muhammad, como ministro da Defesa, 30 anos. Pelos padrões geriátricos da política saudita, ele era um bebê. E ele tinha a impulsividade de alguém que ainda não havia se deparado com as realidades complicadas da geopolítica. Quando ele virou ministro da Defesa, a guerra civil no Iêmen já havia escalado ao ponto dos Houthis tomarem a capital. Os Houthis eram patrocinados pelo Irã, e a última coisa que a Arábia Saudita queria era um estado cliente do Irã em sua fronteira sul. Mohammed bin Salman agiu rapidamente. Ele mobilizou uma coalizão composta principalmente por países do Golfo, apoiada pelos Estados Unidos, para bombardear os Houthis, impor um bloqueio naval e enviar forças terrestres ao Iêmen.
Ele esperava uma vitória rápida, mas quando isso não aconteceu, ele não se deixou desanimar e continuou perseguindo outros objetivos de política externa. Após a Rússia intervir na sangrenta guerra civil da Síria no final de 2015, MBS garantiu que a Arábia Saudita aumentasse seu apoio aos rebeldes que lutavam contra Bashar al-Assad, inclusive apoiando a criação de uma coalizão sunita islamista. Neste século, será criada uma regra de operações em Riad para coordenar e apoiar o combate ao terrorismo em várias regiões do mundo islâmico, conforme anúncio da Vigilância do Mundo Islâmico. Assim, pode ser parceiro como um grupo de países no combate à doença. A escalada agressiva de ambos os conflitos teve grandes implicações humanitárias. As ações de MBS estavam sendo notadas tanto pelos governantes do país quanto por seus rivais. Em janeiro de 2016, multidões invadiram a embaixada e o consulado da Arábia Saudita no Irã. Eles estavam respondendo à execução em massa realizada pela Arábia Saudita mais cedo naquele dia de 47 prisioneiros, incluindo um influente clérigo xiita que havia pedido eleições livres. Manifestantes gritavam "Morte a Al Saud" enquanto lançavam coquetéis Molotov e invadiam o complexo. Quando as forças de segurança dispersaram os manifestantes, quase 100 pessoas estavam mortas. Em resposta, a Arábia Saudita rompeu relações diplomáticas com o Irã. A Arábia Saudita anuncia rompimento de relações com o Irã. Isso marcou uma perigosa deterioração em uma relação que já era tensa. Mas o rei Salman a adorou. Onde as pessoas viam as ações de seu filho como desajeitadas e imprudentes, ele as via como ousadas e decisivas. Mesmo sem eleições populares, os governantes da Arábia Saudita compreendem os desafios sistêmicos do reino. Como tantas coisas na Arábia Saudita, tudo se resume ao petróleo. Se a dinastia Saúde é o fato central da vida política na Arábia Saudita, então o petróleo é o fato central da vida econômica. Ele deu à Arábia Saudita e seus governantes riquezas imensas e permitiu ao país uma influência diplomática muito maior que seu peso real. Mas, ao mesmo tempo, isso atrofiou a capacidade da sociedade civil e do Estado. O petróleo representa 92% do orçamento saudita, ele sufoca todo o resto. Este é o século XXI, isso é muito perigoso. Nós nos tornamos viciados em petróleo. Tanto dinheiro é gasto com cidadãos sauditas em isenções fiscais e subsídios que muitos nem trabalham ou, quando trabalham, ocupam cargos confortáveis sem precisar fazer nada. E às vezes, esse tédio pode se transformar em extremismo religioso. A burocracia e o exército do país são fracos, e grande parte do trabalho produtivo é realizada por milhões de trabalhadores estrangeiros. Americanos e europeus vêm para empregos altamente qualificados, enquanto funções médias e baixas ficam com sul-asiáticos, africanos e filipinos. Para entender a distorção da economia saudita, veja este exemplo. O turismo religioso emprega cerca de 1 milhão de pessoas e recebe 17 milhões de visitantes por ano. A Disney World emprega menos de 70 mil pessoas e recebe 55 milhões de pessoas por ano. E embora as distorções causadas pelo petróleo criem uma enorme ineficiência, esse não é o único motivo pelo qual o regime precisa diminuir sua dependência dele. No final de 2015, poucos meses depois que MBS se tornou ministro da Defesa, o mundo negociou o tratado climático mais ambicioso de todos os tempos, o Acordo de Paris. O antigo modelo econômico saudita eventualmente perderá força. Entra em cena a Visão Saudita 2030. Com a ajuda de Deus, hoje adoto a estratégia do Fundo de Investimento Público para 2021 a 2025, pilar fundamental para alcançar as ambições do nosso país rumo ao crescimento econômico, à melhor qualidade de vida e ao desenvolvimento abrangente e sustentável. Em vários setores tradicionais e modernos. Plano ousado para criar receitas alternativas, atrair investimentos e ampliar o setor privado na economia. Projeto ambicioso desenvolvido por anos para transformar o país. A gigante estatal do petróleo, Saudi Aramco, seria parcialmente privatizada. As mulheres poderiam dirigir e se vestir da mesma forma que em lugares como Dubai. Times esportivos, até mesmo ligas inteiras, seriam comprados ou criados do zero. A interpretação notoriamente rígida do Islã no país seria moderada.
Megacidades brilhantes do tipo que você só leria sobre em ficção científica surgiriam do deserto. Tudo estava em jogo. Afinal, dinheiro não era problema, não havia eleitores exigindo responsabilidade. O rei Salman sabia que a inércia era uma força poderosa que os governantes do país conheciam há décadas. Eles precisariam encontrar um futuro além do petróleo, mas nunca conseguiram fazer isso com sucesso. Agora, precisavam fazer isso mais rápido do que nunca. O rei Salman decidiu que o plano ousado precisava de um líder ousado. Assim, o anúncio da visão saudita 2030 em abril de 2016 foi acompanhado por outro anúncio. Mohammed bin Salman seria responsável por sua implementação. Acredito que esses são os dois principais motivos para criar a Visão 2030, para remover os desafios que enfrentamos e para aproveitar as oportunidades inexploradas que podem representar até 90% da situação atual. E continuaremos crescendo e prosperando, competindo em todas as frentes ao redor do mundo. Supervisionar a Visão 2030 significava que MBS estava encarregado da modernização econômica e social de seu país. Ele acumulava poder mais rápido que quase todos no governo. No ano seguinte, foi nomeado príncipe herdeiro. MBS havia ampliado o papel da Arábia Saudita em 2 guerras civis e assumido o controle de uma enorme reforma econômica e social em seu país. Mesmo sem ser o herdeiro do trono, o rei Salman anteriormente havia preterido seu filho em favor de seu sobrinho, Mohammed bin Nayef. Mas em 21 de junho de 2017, bin Nayef foi deposto por decreto real. Não foi exatamente uma transferência de poder tranquila ou voluntária. O New York Times relatou que bin Nayef foi mantido contra sua vontade e pressionado por horas para renunciar à sua reivindicação ao trono. Para piorar ainda mais, suas contas bancárias foram congeladas e ele foi colocado em prisão domiciliar por mais de 1 mês. Um funcionário saudita não identificado chamou a história de pura fantasia, digna de Hollywood. Ou talvez o 7º filho do rei Salman, que já era o vice-príncipe herdeiro, estivesse aplicando a mesma estratégia ultra-agressiva à política interna que ele havia adotado nos assuntos externos. Seja como for, MBS foi nomeado príncipe herdeiro menos de 2 anos e meio depois de ser nomeado ministro da Defesa. Ele era o rei à espera. Quase imediatamente, ele se uniu a Mohammed bin Zayed, o príncipe herdeiro dos Emirados Árabes Unidos, para fabricar uma crise diplomática no vizinho Catar. Uma coalizão de países liderada pela Arábia Saudita rompeu relações diplomáticas com o pequeno emirado, citando seu apoio ao terrorismo, interferência nos assuntos internos de outros países e manutenção de relações com o Irã. Ao financiar o terrorismo e interferir em políticas estrangeiras, a Arábia Saudita não era inocente. Mas esse não era o ponto. MBS e bin Zayed simplesmente queriam instalar um regime mais maleável em um país que estava se tornando cada vez mais um rival por investimentos estrangeiros. Mas o príncipe recém-coroado não escapou das pressões políticas internas. A extensa família real ficou chocada com a velocidade disruptiva das mudanças e consternada com suas desventuras no exterior. A guerra civil do Iêmen, que MBS achava que seria uma vitória rápida que aumentaria seu prestígio, e o da Arábia Saudita, acabou se tornando um atoleiro e um pesadelo humanitário. O bloqueio da Arábia Saudita levou diretamente a uma fome devastadora. Acredita-se que 50 mil crianças iemenitas morreram de fome em 2017, e mesmo assim, os rebeldes Houthis ainda estavam na capital. Bin Salman sabia que o fracasso no Iêmen tornava seu controle sobre o poder frágil. Afinal, o que impedia seus rivais de se voltarem contra ele e serem tão agressivos quanto ele tinha sido? Ele precisava agir rápido antes de perder o poder completamente. No dia 24 de outubro, atuando como ministro do Plano Visão 2030, Mohammed bin Salman recebeu uma plateia de príncipes, ministros e empresários no Ritz-Carlton, em Riad. Eles estavam lá para o anúncio de Neom, um megaprojeto de 500 bilhões de dólares que incluía uma cidade linear. Muitos deles permaneceram no hotel ou nas proximidades nos dias seguintes para relaxar e fazer networking. Foi então que Mohammed bin Salman fez sua jogada. Pode chamar de surpresa, uma reviravolta no sábado à noite.
A TV estatal saudita informou que 11 príncipes, 3 ministros atuais e dezenas de ex-ministros foram detidos. Ele mandou a administração dos hotéis parar de aceitar reservas e expulsar os hóspedes, além de ordenar ao aeroporto que mantivesse todos os jatos particulares em solo. Ele então deteve até 500 pessoas, incluindo seu rival, o príncipe Mutaib bin Abdullah, dentro do Ritz-Carlton. MBS, em colaboração com bancos sauditas, confiscou ativos no valor de bilhões de dólares deles. Em tese, tudo era sobre combater a corrupção, mas essa palavra perde muito do seu significado em um país onde uma família é inimaginavelmente rica e controla tudo. Era sobre poder, quem tinha e quem não tinha. A ameaça era óbvia. MBS havia detido seus rivais e tudo o que ele fez foi obrigá-los a esvaziar os bolsos. Ele poderia ter feito coisa muito pior. A ousada purga consolidou seu controle sobre as forças de segurança sauditas e, portanto, consolidou seu próprio status como a pessoa mais poderosa da Arábia Saudita. Mas ele ainda não tinha terminado, nem de longe, porque embora a MBS tivesse efetivamente deixado seus rivais políticos de lado, ele ainda tinha opositores, jornalistas, clérigos, defensores dos direitos humanos e empresários, ou seja, pessoas com liberdade para expressar suas opiniões. MBS sabia que eles não parariam de criticá-lo só porque ele pediu educadamente. Então, em vez disso, ele mandou prendê-los em grandes repressões. Alguns foram liberados, enquanto outros ficaram definhando atrás das grades. As prisões não pareceram diminuir o entusiasmo do Ocidente por MBS. Donald Trump foi a Riad em sua primeira viagem internacional como presidente dos Estados Unidos. Perfis na mídia, que iam do curioso ao bajulador, foram escritos sobre a agenda de reformas de MBS. Ele visitou o Vale do Silício e se reuniu com líderes como Tim Cook e Sundar Pichai. Talvez não fosse tanto entusiasmo, mas sim esperança de que MBS pudesse conter seu lado mais impulsivo, implementar algumas reformas internas reais e significativas e ajudar a desempenhar um papel na redução dos conflitos que varrem o Oriente Médio. Um crítico que nunca se convenceu foi o jornalista Jamal Khashoggi. Em seu trabalho, ele retratou uma narrativa muito diferente daquela apresentada por MBS e seus apoiadores. Escreveu Khashoggi sobre as prisões, a repressão, as execuções, a necessidade de reformas. Ele fez isso com tanta veemência que começou a temer por sua segurança. Basicamente, o que estou fazendo agora é apenas reestruturar minha vida. Eu não quero ser um dissidente, mas ao mesmo tempo não quero voltar para casa e ficar em silêncio de novo. Então ele entrou em um exílio autoimposto nos Estados Unidos, onde começou a escrever para o Washington Post. Mas só porque ele deixou a Arábia Saudita, não significa que o jornalismo dele ficou para trás. Na verdade, o exílio de Khashoggi só piorou os problemas de MBS. Agora, o crítico de maior destaque do regime estava escrevendo livremente no maior jornal político dos Estados Unidos. Isso dificultaria muito conquistar apoio adicional em Washington, mas MBS sabia qual era o ponto fraco de Khashoggi. Ele estava prestes a se casar com sua noiva turca. Khashoggi estava desesperado para completar toda a papelada na embaixada saudita em Washington, mas disseram a ele que alguns dos documentos só poderiam ser preenchidos em Istambul. A primeira visita dele ao consulado saudita em Istambul, que fez sem avisar no final de setembro de 2018, foi tranquila. Os funcionários da embaixada disseram para ele voltar no dia 2 de outubro, antes do sol nascer. Naquela manhã, um grupo de 15 oficiais de segurança sauditas chegou de Riad em 2 jatos particulares Gulfstream. As câmeras de segurança registraram os homens entrando no consulado ao meio-dia. Khashoggi chegou 1 hora depois com sua noiva. Ele entrou no consulado, mas nunca saiu. Levou algum tempo para a verdade vir à tona. Foram 18 dias. Autoridades da Arábia Saudita negaram que Khashoggi tivesse morrido no consulado, mas o governo turco havia grampeado o local secretamente, e eles tinham imagens de seus momentos finais. Jamal Khashoggi diz: estou realmente sufocando, me soltem, não consigo respirar. Infelizmente, seus algozes tiraram sua vida ali em 5 minutos. Assim que entrou no consulado, a equipe de 15 homens torturou e estrangulou Jamal Khashoggi,
em uma sala dos fundos, depois esquartejou seu corpo com uma serra óssea. Contrabandearam seus restos para a casa do cônsul-geral, onde foram cremados em uma churrasqueira. Em novembro do ano seguinte, a CIA concluiu que Mohammed bin Salman havia ordenado pessoalmente a operação. Após o assassinato, vários outros ativistas sauditas exilados relataram que o regime tentou atraí-los para suas embaixadas ao redor do mundo. Uma fonte não identificada, com conhecimento das operações de inteligência sauditas, disse que o assassinato fazia parte de um esforço mais amplo para silenciar os críticos do regime saudita. O assassinato bárbaro de Jamal Khashoggi foi um grande ponto de virada para as relações da Arábia Saudita com o mundo. Líderes ocidentais, diplomatas e jornalistas reagiram com horror. Nos Estados Unidos, o assassinato reforçou as dúvidas que as comunidades de relações exteriores e direitos humanos já tinham há anos sobre o real valor da aliança entre os Estados Unidos e a Arábia Saudita. A União Europeia e os Estados-membros individuais da UE ficaram indignados. Que o assassinato de Jamal Khashoggi ainda esteja sendo notícia. Isso precisa continuar. Porque é isso que vai irritá-los profundamente e ser o mosquito na barraca do qual eles nunca vão conseguir se livrar. Para começar, o governo saudita tentou desesperadamente negar as acusações. Mais importante ainda, o que o governo saudita fez depois para tentar limpar sua imagem aos olhos do Ocidente. Como parte da estratégia Visão 2030, o governo saudita, com seu enorme fundo soberano, está investindo bilhões de dólares para transformar o mundo dos esportes de elite. Eles adquiriram um time da Premier League e criaram um torneio de golfe rival, atraindo grandes jogadores do PGA Tour. Criaram um grande prêmio de Fórmula 1 na Arábia Saudita, contrataram Cristiano Ronaldo para a Liga Saudita, assinaram Messi como embaixador do turismo e ofereceram 1,1 bilhão de dólares por Kylian Mbappé. Isso é apenas o melhor do repertório. Quando questionam por que a Arábia Saudita investe tanto em esportes, Mohammed bin Salman afirma que é para aumentar a receita do turismo, mas essa justificativa não convence muito. Como comprar um clube de futebol do Nordeste da Inglaterra aumenta o turismo na Arábia Saudita? E, sinceramente, mesmo que alguns desses negócios pareçam ótimos, eles são pequenos para os padrões sauditas. O verdadeiro motivo pelo qual a Arábia Saudita está investindo tanto dinheiro em esportes é que Mohammed bin Salman pode usar isso para retratar seu reino como um lugar moderno e voltado para o futuro. Críticos chamam isso de lavagem esportiva. Dizem que é uma cortina de fumaça para gerar simpatia ao regime saudita e desviar a atenção das violações de direitos humanos. Mas os investimentos da Arábia Saudita são voltados principalmente para o público ocidental, porque mais perto de casa, no Oriente Médio, a reação ao assassinato de Khashoggi foi muito mais contida. Para a maioria das pessoas na região, o assassinato não ensinou nada de novo sobre MBS. Isso simplesmente reforçou o que já havia sido demonstrado por suas intervenções no Iêmen, na Síria e pela crise diplomática fabricada no Catar. Ele era imprudente, mas há dois países que ainda não mencionamos, eles não estão no Oriente Médio nem no Ocidente. Eles também não ligam muito para abusos dos direitos humanos. E eles viram na ascensão de MBS uma oportunidade de ganhar sua própria vantagem geopolítica. Claro, estou falando da Rússia e da China, vamos começar pela Rússia. As relações deles com a Arábia Saudita estavam tensas há décadas. A Rússia se lembrava do apoio dos sauditas aos mujahidin na guerra soviético-afegã, enquanto a Arábia Saudita desconfiava da aliança da Rússia com o Irã, e os dois países estavam em lados opostos na guerra civil da Síria. Mas às vezes, eventos isolados revelam interesses mútuos próximos. Após o assassinato de Khashoggi, o presidente russo Vladimir Putin disse que, basicamente, não valia a pena se preocupar porque a Rússia não sabia o que realmente aconteceu aqui. Afirmamos que houve um assassinato em Istambul, mas nada foi feito. Haja uma abordagem unificada para problemas desse tipo. Nenhuma medida é tomada. Seu secretário de imprensa depois esclareceu que não havia motivo para não acreditar na versão oficial saudita do que aconteceu. Essa também não foi a primeira vez que Putin fez um favor diplomático ao MBS. Ele evitou criticar a intervenção saudita no Iêmen e manteve só uma diplomacia cordial.
Os dois líderes já vinham trabalhando juntos há mais de 2 anos. Em setembro de 2016, eles se encontraram à margem da cúpula do G20 na China para discutir a cooperação na redução da produção de petróleo e o aumento dos preços. A princípio, a cooperação estava planejada para durar apenas o primeiro semestre de 2017, mas as duas nações rapidamente concordaram em estendê-la. Nem sempre foi um mar de rosas. Houve uma breve guerra do petróleo entre os dois países em 2020, mas é seguro dizer que as coisas voltaram aos trilhos. Em 2021, em uma exposição de armas nos arredores de Moscou, Arábia Saudita e Rússia assinaram um acordo de cooperação militar. Vamos passar para a China. A China tem sido o maior parceiro econômico da Arábia Saudita desde 2014, sendo a principal fonte de petróleo para os chineses. Mas as relações mudaram desde que Mohammed bin Salman virou príncipe herdeiro. Por um lado, ele apoiou publicamente as políticas da China em Xinjiang, onde mais de 1 milhão de muçulmanos uigures foram forçados a campos de detenção e reeducação sob o pretexto de combate ao terrorismo. Pouco depois disso, os dois países iniciaram conversas para alinhar a estratégia Visão 2030 da Arábia Saudita com a iniciativa Cinturão e Rota da China. Como resultado, o comércio entre os dois países aumentou em valor em 70% entre 2017 e 2021. No final de 2022, durante uma visita de Estado de Xi Jinping, a China e a Arábia Saudita anunciaram que estavam elevando sua relação ao status de parceria estratégica abrangente. Potencial para elevar a parceria, promover interesses comuns e contribuir para a paz e segurança internacionais. Estamos confiantes de que os resultados positivos deste encontro terão um impacto muito significativo. O mais alto nível na classificação formal da China das relações com outros países se aproxima, e os interesses mútuos da Arábia Saudita, tanto com a Rússia quanto com a China, começam a se revelar. A China precisa de muita energia para alcançar seu objetivo de superar os Estados Unidos como a principal potência global. E Xi não se importa de onde vem esse petróleo. A Rússia apoia todos os esforços para aumentar sua receita com exportações de petróleo e gás, especialmente após invadir a Ucrânia. Quanto à Arábia Saudita e Mohammed bin Salman, ele quer o comércio e as parcerias que podem transformar sua visão 2030 em realidade. Ele quer armas tanto para proteger a Arábia Saudita de seus rivais regionais, quanto para equipar seus aliados em conflitos estrangeiros. E ele quer ser levado a sério. Como ator geopolítico, o fortalecimento das relações bilaterais entre a Arábia Saudita, com a Rússia e com a China é um verdadeiro sucesso. Mas, ao mesmo tempo, esses relacionamentos só se tornaram realmente possíveis por causa do enfraquecimento da relação da Arábia Saudita com os Estados Unidos. Trump era muito mais amigável com a Arábia Saudita, tanto que fez do país seu primeiro destino em uma visita oficial como presidente. Mais tarde, já presidente, ele elogiou a purga do Ritz-Carlton e lançou dúvidas sobre se Bin Salman estava envolvido no assassinato de Khashoggi, apesar das evidências contrárias da CIA. Para a Arábia Saudita, ter Trump como presidente significou menos perguntas incômodas sobre direitos humanos, mais vendas de armas e o fim abrupto do acordo nuclear com o Irã. Essa busca descarada pelo interesse próprio mútuo agradou muito a Mohammed bin Salman. Pela primeira vez desde que chegou ao poder, o Ocidente tratava Mohammed bin Salman como parceiro de negociação e seria recompensado por isso. 2 meses antes da eleição de 2020 entre Trump e Biden, um anúncio histórico mudaria para sempre o paradigma da política do Oriente Médio. No primeiro passo do que logo ficou conhecido como os Acordos de Abraão, Israel e os Emirados Árabes Unidos, liderados pelo amigo de Mohammed bin Salman, Mohammed bin Zayed, concordaram em normalizar as relações diplomáticas em troca de Israel, suspender a anexação da Cisjordânia. Isso foi um grande acontecimento. Os Emirados Árabes Unidos foram apenas o 3º país árabe a normalizar relações com Israel, depois do Egito e da Jordânia. 1 mês após o grande anúncio, o Bahrein se tornou o 4º. Os Acordos de Abraão representaram uma mudança fundamental nas alianças políticas do Oriente Médio. Eles refletiram 3 coisas em particular. A primeira foi a vitória do conceito de que o inimigo do meu inimigo é meu amigo, por razões óbvias.
As relações entre Israel e os países árabes sempre foram historicamente tensas, mas tanto Israel quanto os países muçulmanos sunitas tinham um inimigo ainda maior em comum, o Irã. A normalização das relações foi o primeiro passo para coordenar uma resposta à influência iraniana. O segundo foi esse. Isso marcou o maior passo até agora no gradual enfraquecimento da solidariedade árabe pela causa da criação de um Estado palestino. Basicamente, pela primeira vez, países árabes assinaram um documento que reconhecia a anexação, de fato, da Cisjordânia por Israel. Eles pediram apenas a pausa, não a interrupção dos assentamentos. A terceira mudança na região que os acordos de Abraão capturaram é o ressurgimento de líderes e políticas nacionalistas, historicamente. E por favor, saiba que estou condensando muita coisa em apenas algumas frases aqui. O panarabismo, ou nacionalismo árabe, tem sido uma força ideológica muito forte na região. Essa é a ideia de que todos os povos árabes constituem uma única nação. Em 1958, Egito e Síria realmente se uniram para formar um Estado totalmente novo. O nacionalismo árabe ganhou popularidade porque os Estados recém-formados geralmente não tinham um mito fundador que unisse seu povo, porque compartilhavam a mesma religião e porque tinham os mesmos inimigos. Mas grandes eventos, como a derrota da coalizão árabe para Israel na Guerra dos 6 Dias, fizeram com que, hoje em dia, o consenso seja de que o panarabismo está essencialmente morto, ou pelo menos relegado ao segundo plano. Mas ele não foi substituído pelo nacionalismo, e sim pelo sectarismo. Nenhum esforço, seja de Saddam Hussein ou dos Estados Unidos, conseguiu convencer a maioria dos iraquianos a se enxergar como um único povo com interesses comuns. Eles não eram apenas iraquianos, eram iraquianos sunitas ou iraquianos xiitas. Ou considere o conflito por procuração de longa data entre o Irã, representando o Islã xiita, e a Arábia Saudita, o berço do Islã sunita. Mohammed bin Salman sabia perfeitamente bem que o conflito sectário enfraquece os países árabes, afinal, foi por isso que ele interveio no Iêmen e na Síria. E ele também sabia disso. Historicamente, era difícil ensinar aos cidadãos das nações árabes, especialmente aqueles que eram minoria em seu próprio país, devido aos trabalhadores estrangeiros, a pensar em termos de interesses nacionais. E Mohammed bin Salman não pode ser fraco. Ele precisa expandir seu próprio poder e o poder da Arábia Saudita. Ele não vai deixar jornalistas, rivais políticos ou potências regionais secundárias ficarem em seu caminho. Ele é um modernizador que quer abalar a política do Oriente Médio, isso nós sabemos, mas abalar mesmo. Modernizar para quê? Com que objetivo? A resposta para ambas as perguntas é aparentemente simples. MBS é um nacionalista saudita que pensa principalmente em termos dos interesses da Arábia Saudita. Ele não está preso a ideias do passado, como o panarabismo ou o wahhabismo. Ele está olhando para 2030 e além, para um futuro onde a Arábia Saudita seja estável, próspera e poderosa. Em julho de 2022, Joe Biden, que derrotou Donald Trump para se tornar presidente dos Estados Unidos, visitou o Oriente Médio. Ele visitou o aliado mais próximo dos Estados Unidos na região, Israel, e foi para Riad para se encontrar com o MBS. Isso foi uma surpresa para qualquer um que tivesse acompanhado Joe Biden em sua campanha eleitoral, quando prometeu fazer o regime saudita pagar pelo assassinato de Jamal Khashoggi. Eu deixaria isso muito claro. Nós, de fato, não venderíamos mais armas para eles. Nós, de fato, faríamos eles pagarem o preço e os tornaríamos, de fato, os párias que eles são. Exceto que não foi isso que aconteceu. O soquinho foi amplamente percebido como Biden recuando de sua promessa de campanha, até mesmo cedendo à MBS. Ele disse que não era pessoalmente responsável por isso, mas eu indiquei que achava que era. O que mudou? A invasão da Ucrânia pela Rússia elevou os preços globais do petróleo, ao mesmo tempo em que fez com que os países ficassem relutantes em aceitar importações russas. De repente, os Estados Unidos, que precisava de petróleo para seus aliados da OTAN, precisava que a Arábia Saudita colaborasse com o MBS e a própria Arábia Saudita. O toque de punhos foi altamente simbólico. O presidente dos Estados Unidos, 50 anos mais velho que o príncipe herdeiro, viajou até Riad praticamente de chapéu na mão.
Foi humilhante para Biden e profundamente satisfatório para a MBS. Não me entenda mal, a Arábia Saudita ainda precisa dos Estados Unidos. Mas eventos como o toque de punhos ou MBS, ignorando o secretário de Estado Antony Blinken, como fez quando Blinken tentou persuadir MBS a condenar os ataques terroristas do Hamas em Israel, nos mostram que a dinâmica de poder desse relacionamento está mudando rapidamente de maneiras que pareciam totalmente improváveis, até mesmo uma década atrás. Isso se deve, em parte, à aproximação da Arábia Saudita com Rússia e China. Nenhum desses países pode oferecer ao reino as mesmas garantias de segurança contra, por exemplo, uma bomba nuclear iraniana. Mas eles podem ajudar a Arábia Saudita a alcançar o inesperado com uma diplomacia criativa. Em abril, os chanceleres da Arábia Saudita e do Irã anunciaram um plano para retomar relações diplomáticas, rompidas após o ataque à embaixada saudita em Teherã. Como se isso já não fosse surpreendente o suficiente, eles fizeram o anúncio em Pequim. O acordo foi intermediado pela China. De repente, o impossível parecia possível no Oriente Médio. Em sua primeira entrevista em inglês para a Fox News, Mohammed bin Salman indicou que a Arábia Saudita e Israel estão prestes a normalizar suas relações diplomáticas. A cada dia chegamos mais perto. Parece que pela primeira vez é sério. Vamos ver como as coisas vão acontecer. A Arábia Saudita não será o primeiro país árabe a normalizar relações com Israel, mas pode facilmente ser o mais significativo. Porque MBS, o arquiteto da desastrosa guerra no Iêmen, o homem que fabricou uma crise diplomática no Catar, parece tão empenhado em estabilizar as relações com os principais adversários do seu país? A resposta é que, para a MBS, o caos dos seus primeiros dias foi uma escada para chegar onde queria. Ele aproveitou intervenções em guerras estrangeiras para fortalecer suas credenciais políticas e eliminar rivais ao trono. Com seu poder interno consolidado, suas relações com China e Rússia se fortalecem. Ele está livre para voltar sua atenção para seu verdadeiro objetivo, transformar a Arábia Saudita no que quiser. No início de outubro de 2023, a entidade máxima do futebol, a FIFA, anunciou que a Copa do Mundo de 2030 seria compartilhada por Espanha, Portugal e Marrocos, com jogos adicionais sendo disputados na América do Sul. No mesmo dia, eles divulgaram as diretrizes para o torneio de 2034. As candidaturas ficaram restritas às regiões da Ásia e Oceania. A Arábia Saudita se candidatou poucos minutos após o início do processo. As 6 últimas Copas do Mundo viram a chance de fazer isso em 2034 em casa e diante dos nossos torcedores na Arábia Saudita, será incrível. E a menos que o rei Salman consiga milagrosamente manter a saúde e o poder até 2034, provavelmente será seu sobrinho, Mohammed bin Salman, supervisionando o torneio como rei. Fico me perguntando como será a Arábia Saudita até lá. Quantas das megas cidades planejadas terão sido construídas? Quão diversificada estará a economia? Quão livres serão as pessoas? O país será uma força estabilizadora ou destrutiva na região? Quem serão seus principais aliados? Cada vez mais, a resposta para essas perguntas será decidida por um homem, Mohammed bin Salman. Seu governo é um lembrete de que, quando falamos sobre a ordem mundial em transformação, essa mudança muitas vezes é impulsionada por indivíduos com visão e uma sede insaciável de poder.